Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm nos acompanhado aqui. Hoje vamos continuar a nossa série de estudos no fruto do Espírito. Temos caminhado até aqui e hoje chegamos ao nosso terceiro estudo. Essa semana vamos falar sobre outra qualidade desse fruto. Lembrando que é um fruto só, mas com muitas qualidades que o Espírito Santo produz na nossa vida. Para começar, então, vamos ler o texto básico dessa nossa série, da nossa meditação. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Nós já falamos sobre o amor na semana passada e hoje, pela graça de Deus, vamos meditar sobre a alegria, que é a segunda qualidade do fruto do Espírito. A alegria que aparece aí, o termo dela no grego, é o mesmo termo que vai dar origem à palavra graça, também que nós conhecemos tão bem, que nós falamos, né? Então, a partir daí já podemos pensar nessa aplicação do nosso estudo de hoje. Olha, no início já temos a aplicação, né? Que não é possível nós termos a verdadeira alegria de Deus, a verdadeira alegria do Espírito Santo, sem a graça de Deus. E acompanhe comigo, então, esse estudo de hoje, né? Então, a verdadeira alegria que nós vamos ver aqui é um prazer completo. É diferente da alegria que o mundo dá. A alegria do mundo, ela é momentânea. Temos momentos alegres, depois momentos tristes. É uma alegria que depende das circunstâncias, né? Depende se está tudo indo bem com a minha saúde, se está tudo indo bem com as minhas finanças, se está tudo indo bem com o meu time, né? Mas a alegria de Deus, ela é completa. E não é só uma consequência daquilo que Deus faz na nossa vida, mas a alegria de Deus é a própria presença dele. É isso que Deus gera em nós, por sentirmos a sua presença, por termos a presença dele nas nossas vidas, consequentemente já somos alegres. E a alegria também é uma consequência aí da nossa salvação, né? Para estarmos na presença de Deus, precisamos ser salvos. E por isso, então, temos essa alegria, né? É um fruto, então, da graça de Deus e da habitação do Espírito Santo. Não se esqueça disso em todo esse estudo. Nós precisamos necessariamente da graça de Deus, da presença de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para gerar frutos e para sermos felizes, para termos a alegria. Você se lembra de Paulo e Silas, naquele relato lá de Atos 16, que nos mostra eles lá em Filipos, né? Eles andaram pregando pela cidade, depois eles expulsaram um demônio de uma mulher e aquilo incomodou, né? Muitas pessoas que ganhavam dinheiro com aquela mulher que tinha aquele demônio. E aí açoitaram Paulo e Silas, jogaram eles na prisão. Então eles já estavam ali presos numa prisão escura, com os pés e as mãos acorrentados. E era já quase meia-noite. O que eles faziam? Eles estavam cantando, louvando, adorando a Deus. Por quê? Eles tinham alegria, uma alegria que não dependia das circunstâncias. As circunstâncias para eles não era nada favorável, né? Era terrível. Mas eles mantiveram a alegria, continuaram adorando a Deus e Deus fez maravilhas ali na vida deles naquele dia, né? Soltou, né, eles, as cadeias ali se quebraram, né? As algemas deles se soltaram, eles poderiam muito bem ter fugido. Veio então ali o homem responsável por eles, ficou maluco com aquilo, mas foi uma oportunidade então para que eles pudessem pregar. Esse homem veio então a se entregar a Cristo, ele e toda a sua família se converteram. Depois, no dia seguinte, foram lá, pediram desculpas, né, para Paulo e Silas, porque viram que eles eram cidadãos romanos. E tudo isso então fez com que uma igreja então fosse implantada ali na cidade de Filipos. Eles não perderam a alegria e o Espírito Santo continuou trabalhando através da vida deles, na vida deles também e ali na vida daquela cidade, né? Na vida daquelas pessoas. Um texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje é de João,
capítulo 16, de 20 a 24, onde Jesus nos fala muito sobre alegria. O texto diz assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Esse texto aqui nos mostra um dos últimos diálogos de Jesus com os seus discípulos. Jesus estava contando os próximos acontecimentos da sua vida, não só da vida dele, como dos discípulos também, né? Tudo aquilo que eles enfrentariam. Enfrentariam agora cenas difíceis, de dores, de lutas, né? De perseguições. Jesus seria preso, Jesus seria açoitado, Jesus seria crucificado, né? Morreria. Depois iriam perseguir também os discípulos, né? Eles seriam perseguidos até a morte. Os homens que estavam perseguindo eles se alegrariam, né, com a morte de Jesus, com tudo isso, e os discípulos se entristeceriam. E tudo isso deixou os discípulos então bem abalados. Tanto é que alguns versículos antes, no João 16,6, Jesus diz assim: por que falei essas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Olha que interessante, mesmo que eles estivessem há 3 anos caminhando com Jesus, tinham ouvido muitas coisas, né? Coisas que eu e você com certeza gostaríamos de estar lá ouvindo, aprendendo aos pés do Mestre, mas mesmo assim eles ainda tinham muitas lições para aprenderem. Lições que eles só aprenderiam através da vida prática mesmo, né? Através de dores, através das perseguições, vivendo mesmo tudo aquilo que eles aprenderam no teórico, eles teriam que colocar em prática para poder aprender e crescer mais ainda, né? E eles puderam desfrutar isso, né? E entender a verdadeira alegria que vem de Deus, como nós falamos aqui, uma alegria que não depende das circunstâncias desse mundo, mas depende apenas do único Deus verdadeiro que vem habitar nos salvos por Cristo Jesus. E nós podemos observar isso na nossa vida também, né? É uma qualidade muito difícil de nós entendermos essa questão da alegria de Deus nas nossas vidas. A gente tem até receio de falar isso, né? Que temos essa dificuldade de entender, porque todo mundo quer aparentar como o mais confiante em Deus, como o mais alegre, como aquele que é completamente cheio do Espírito Santo e vive num mundo assim sem sofrimento e tá tudo bem, né? Mas não, em muitos momentos a gente fica baqueado, sim. Em muitos momentos a gente acaba ficando triste, né? Os sofrimentos da vida vêm, nos atordoam, né? A gente fica meio assim abalado, né? Mas precisamos entender que as dificuldades, os sofrimentos da vida são grandes lições para nós. Nós temos falado isso aqui há um bom tempo, né? Seja aqui nos nossos estudos bíblicos, seja também nas nossas pregações aqui aos domingos, né? Que tudo isso é uma lição, né? Existe até uma frase que eu me lembrei agora aqui, né? Que era uma rima, né? Que falavam assim: nada é em vão, se não é bênção, é lição. E Deus, ele faz isso mesmo, né? Nada é em vão nas nossas vidas. E ele nos ensina muito através do sofrimento. Nos ensina até mesmo sobre a verdadeira alegria que vem de Cristo. Então, isso nos faz pensar que não importa quanto tempo de caminhada nós temos com Cristo, sempre teremos algo a aprender. Nós ainda estamos habitando nesse mundo pecaminoso, nós estamos na luta contra a nossa carne pecaminosa, que sempre vai querer nos fazer pensar que a alegria são as coisas desse mundo,
que vai ficar triste quando os seus desejos pecaminosos são rejeitados, são barrados, né? Nós vamos lutar contra isso, sim, né? Sobre como entender a verdadeira alegria. No entanto, precisamos entender que Cristo oferece, sim, a verdadeira alegria e nós precisamos desenvolver essa qualidade nas nossas vidas, né? É o fruto que o Espírito Santo desenvolve em nós, não pelas nossas próprias forças, tá? Mas o Espírito Santo desenvolve em nós. E o que Jesus promete, então, aqui nesse texto? Ele promete que a tristeza dos discípulos se transformaria em alegria, né? Porque ele fala também que todo aquele sofrimento, então, era necessário. Eles teriam que passar por períodos de tristeza, né? Para que eles pudessem, então, lutar contra o pecado. Jesus, em primeiro lugar, luta contra o pecado, né? Ele se doa, ele entrega a sua vida para derramar o seu sangue, para poder pagar o preço e comprar o seu povo, né? Para poder nos limpar do pecado. E depois, ele precisava morrer, ressuscitar, né? Depois disso, os discípulos ficariam sem o seu mestre, porque era necessário que Jesus morresse, então os discípulos ficariam ali sem a presença de Jesus Cristo e também eles precisariam continuar o ministério sem o próprio Cristo, né? Sem Jesus ali fisicamente. Eles precisariam pregar tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles ouviram de Jesus Cristo, para que as pessoas pudessem entender a mensagem do Evangelho, para que as pessoas viessem a se arrepender dos seus pecados e que elas viessem, então, a ser salvas por Cristo. Mas tudo isso seria difícil, porque também eles enfrentariam oposição, né? Oposição não só do pecado, mas também dos fariseus, né? Dos líderes religiosos daquela época, oposição de Roma, né? Que era um governo ali que achou que eles estavam se levantando como uma classe política, como estavam tendo um novo rei ali que iria derrubar o Império Romano, e também uma oposição muito forte que é do mundo espiritual, a oposição de Satanás e seus anjos, né? Tudo isso são motivos que poderiam deixá-los bem tristes, né? Mas, no entanto, Jesus prometeu que eles não estariam sozinhos, que eles não ficariam órfãos. Em João 14,16, ele diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. No versículo 18 ele diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Olha que maravilhoso isso. Jesus não abandonou os discípulos, eles ficariam ali sem Jesus, sem ver Jesus, né? Sem ter aquela presença como eles tinham naquela época, mas eles não estariam sem Jesus. Jesus enviou um outro conselheiro, que é o Espírito Santo, e prometeu também voltar para eles, né? Voltou na ressurreição, ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, né? E prometeu também o retorno triunfal dele também, onde ele vai acabar de vez com a existência do pecado, né? Vai enviar o pecado e os pecadores para o inferno. Então, essa promessa de Jesus é algo muito lindo, que nós precisamos tomar posse mesmo na nossa vida, né? Às vezes a gente não usa muito esse termo, mas precisamos tomar posse dessa promessa para as nossas vidas. Jesus está prometendo o quê? Que até os dias mais sombrios, até os dias mais difíceis, mais terríveis, podem se transformar em alegria quando o próprio Deus se faz presente nas nossas vidas. Precisamos entender isso. É uma alegria aqui frutificadora, né? Ou seja, uma alegria que produz frutos. Por isso, no versículo 21 de João 16, que nós lemos aqui, ele faz a analogia com uma mulher grávida. Uma mulher grávida, ela sente dores. Quando está chegando a hora do parto ali, ela sente medo de dar alguma coisa errada, medo da dor que ela vai sentir, né? Seja aqui, o contexto de Jesus era o parto natural, né? Hoje em dia nós temos a cesárea também, mas mesmo assim existe um medo, né? Do que vai passar, medo de tomar uma anestesia, né? Medo da recuperação. Existe um medo, né? Para os dois lados. É difícil, né? Não vou falar que 100% das mulheres sentem isso, né? Mas as que eu já pude conversar, né? Todas sentem sim essa apreensão antes do parto. Mas depois que o filho nasce, por mais que ainda esteja se recuperando,
fica feliz com a vinda daquela nova vida, né? Daquela criança tão maravilhosa, né? E vê o milagre de Deus ali em uma nova vida. No versículo 22, ele nos promete que essa alegria que ele nos dá é constante, é duradoura, uma alegria que ninguém pode tirar. No versículo 24, ele nos assegura que a alegria dele também é completa, ou seja, mais uma prova aqui que a alegria de Deus é diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo é passageira, ela é mínima, né? Ela é só em partes, né? Às vezes você se alegra com uma coisa, mas rapidamente você se lembra de outra que te entristece. Mas a alegria de Deus ela é completa. Poderemos viver essa alegria na plenitude. Quanto mais crescermos em relacionamento com Deus, vamos experimentando essa plenitude de alegria e vamos desfrutá-la ao máximo na eternidade, né? Ela é muito diferente, então, da alegria do mundo. E podemos observar que os discípulos aprenderam com isso, sim, né? Quando nós vemos o relato ali do final dos evangelhos e também o início de Atos dos Apóstolos, nós vemos que depois que Jesus morreu, os apóstolos ficaram com medo, ficaram ali trancados, né? Com medo de serem pegos, com medo de serem perseguidos também, né? Pedro chegou até a negar Jesus e eles estavam ali todos com medo, tristes, né? Chateados. Mas depois do Pentecostes, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, então eles entenderam a verdadeira alegria, né? Se encheram de coragem, saíram por aí pregando, foram açoitados, né? E mesmo assim continuaram alegres. Olha o que o texto de Atos 5, 40, 41 nos diz. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Olha que interessante isso, né? A alegria deles estava porque eles estavam sendo humilhados. Aquela situação terrível que eles tinham medo antes, agora é motivo de alegria, porque eles estavam sendo considerados dignos de sofrerem em nome de Cristo. Quantas pessoas podem falar que pensam igual assim a esses apóstolos, né? Muitas vezes temos muita dificuldade. Um sofrimento aqui e ali a gente já reclama, né? Já fala, oh Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Está pesando a mão sobre mim, né? E eles estavam sendo açoitados e ficaram alegres, né? Então, nós precisamos buscar essa alegria também na nossa vida, buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo. Ele vai desenvolver essa alegria, né? Ele vai nos dar maturidade para começarmos a entender. E é interessante o caminho que nós vemos, né, o Espírito Santo fazendo. Em primeiro lugar, Deus nos salva. Então, nós já sentimos uma primeira alegria ali dele tirar a culpa do nosso pecado, né? Ele tira aquele peso dos nossos ombros. Depois, a gente começa a ter uma caminhada com Deus e a gente começa a ver os atos de Deus, né? Os atos poderosos de Deus. E nós vamos vendo, olha só, Deus é real, Deus existe, né? Deus está trabalhando na minha vida, Deus está respondendo as orações, né? Eu orei por isso, Deus respondeu, eu vi Deus operando um milagre ali na vida daquela pessoa e tudo mais. A gente vai se animando com isso, né? A gente fica alegre. Depois a gente fica alegre também por ver o resultado desse fruto, né? Que o Espírito Santo vai gerando em nós. O resultado da atuação do Espírito Santo, né? A gente vai, olha, o Espírito Santo está habitando em mim mesmo, olha só como eu estou diferente, né? A gente olha para uns tempos atrás, de repente alguns anos atrás, a gente percebe, olha, eu achei que não estava acontecendo nada na minha vida, mas olha como eu já amadureci, olha os pecados que eu abandonei, né? Olha a maturidade que Deus me deu, que legal, né? Tudo isso é motivo de alegria. A gente vai vendo dons e talentos serem desenvolvidos nas nossas vidas também, né? E a gente vai criando também a esperança na nossa vida. Uma esperança que não se baseia aqui nesse mundo. E isso é um processo, né? De maturidade também, de nós aprendermos a desmamar desse mundo pecaminoso. Parar de colocar a nossa esperança nas coisas aqui desse mundo. E a gente vai aprendendo, né? Vai se soltando aqui desse mundo, os pés vão ficando fora daqui, né? E a mente mais lá no reino celestial. E a nossa esperança fica lá também. Esse é um motivo de grande alegria, porque é uma alegria que ninguém pode tirar. É um reino que ninguém vai poder acabar com ele, que somente o nosso Deus tem o controle desse reino, né? Então,
é interessante essa caminhada, né? Nós precisamos aprender a entender como que Deus age nas nossas vidas, parar de atrapalhar o Senhor, né? Às vezes a gente fica atrapalhando, pecando, querendo fazer as coisas pela nossa própria vontade, mas aprender a ouvir mais a Deus, obedecer a Ele e deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas. E tenho certeza que a gente vai poder desfrutar de muito crescimento e principalmente da verdadeira alegria do Senhor. Hoje nós falamos aqui num tempo curto, né, sobre a alegria, mas nós temos uma série recente, né, foi a série que nós terminamos há poucas semanas atrás aqui, às quartas-feiras também, que é a série Alegrem-se. Se você não assistiu e gostaria de ouvir mais sobre a alegria, eu quero te convidar a acessar o nosso canal aqui. Temos até uma playlist já com todos os estudos já na sequência para você aprender mais sobre a alegria do Senhor na sua vida. E eu espero você aqui no nosso próximo estudo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até mais.